Boa noite, paz do Senhor. Bora ler a Bíblia. Hoje nós vamos ler primeiro livro de Reis, capítulo 7. Nós vamos ler Salomão constrói seu palácio. Salomão também construiu para si um palácio e levou 13 anos para terminá-lo. Levou 7 anos para construir o templo e o palácio dele 13 anos. Um dos edifícios que Salomão construiu se chamava Palácio da Floresta do Líbano. Media 45 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Nele havia 4 fileiras de colunas de cedro, com grandes vigas de cedro assentadas sobre as colunas. O teto do salão era de cedro e ficava acima das vigas que eram sustentadas por colunas. Havia 45 vigas dispostas em 3 fileiras com 15 vigas em cada uma. Em cada lado, do longo salão, havia 3 fileiras de janelas, de frente para a outra. Todas as portas e suas vergas tinham os batentes retangulares e eram dispostas de 3 em 3, uma de frente para a outra. Salomão também construiu o salão das colunas, que media 22 metros e meio de comprimento e 13 metros e meio de largura. Tinha na frente uma varanda com colunas e uma cobertura acima delas. Salomão construiu ainda a sala do trono, conhecida como Salão do Julgamento, onde se sentava para ouvir as questões a serem julgadas. A sala era revestida de madeira de cedro desde o piso até o teto. A residência onde ele morava ficava em torno de um pátio atrás do Salão do Julgamento e era construída da mesma forma. Ele também construiu uma residência semelhante para a filha do faraó, com quem havia se casado. Todos esses edifícios foram construídos com grandes blocos de pedra de alta qualidade, cortados na medida exata de todos os lados, do alicerce até o beiral do telhado, desde o lado externo até o grande pátio. Algumas das grandes pedras do alicerce mediram 4,5 metros por 3,60 metros. Por cima dos alicerces foram colocados blocos de pedras de alta qualidade, cortados sob medida, e vigas de cedro. As paredes do grande pátio foram construídas com uma camada de vigas de cedro entre cada 3 camadas de pedras cortadas, como as paredes do pátio interno do templo do Senhor, com a sua sala de entrada. Agora nós vamos falar dos utensílios do templo. O rei Salomão mandou que viesse de Tiro um homem chamado Hirão, e ele era israelita por parte de mãe, uma viúva da tribo de Naftali. Seu pai, originário de Tiro, havia sido artífice em bronze. Hirão era extremamente hábil e talentoso em qualquer obra de bronze e veio realizar todo o trabalho com metais para o rei Salomão. Hirão fundiu 2 colunas de bronze, cada uma com 8,10 metros de altura e 5,40 metros de circunferência. Para o alto das colunas fundiu capitéis de bronze com 25 centímetros, de altura cada uma. Cada capitel era enfeitado com 7 conjuntos de correntes entrelaçadas. Para enfeitar os capitéis do alto das colunas, fez 2 fileiras de romãs ao redor desses conjuntos de correntes. Os capitéis no alto das colunas da sala de entrada tinham forma de lírios e mediam 1,80 metro de altura. Nos capitéis das 2 colunas havia 200 romãs dispostas em 2 fileiras, perto da superfície arredondada e do conjunto de correntes entrelaçadas. Hirão colocou as colunas na entrada do templo, uma à direita e outra à esquerda. A que estava à direita deu o nome de Jaquim e a outra à esquerda deu o nome de Boaz. Os capitéis no alto das colunas tinham a mesma forma de lírios e assim foi terminada a obra das colunas. Depois Hirão fundiu um grande tanque redondo que chamaram de mar. O tanque media 4,5 metros de uma borda à outra, 2,25 metros de profundidade e 13,5 metros de circunferência. Logo abaixo da borda tinha ao seu redor 2 fileiras de frutos decorativos. Havia cerca de 20 frutos por metro em toda a circunferência, formando uma única peça de fundição com o tanque. O tanque ficava apoiado sobre 12 touros, todos voltados para fora, 3 voltados para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. As paredes do tanque tinham 8 centímetros de espessura. A sua borda se projetava para fora
como uma taça semelhante a um lírio. Tinha capacidade para cerca de 42.000 litros de água. Perdão, gente. Irão também fez 10 bases móveis de bronze para levar água. Cada uma media 1,80 m de comprimento, 1,80 m de largura e 1,35 m de altura. Foram construídos com painéis laterais presos com travessões. Tanto os painéis como os travessões eram enfeitados com entalhes de leões, bois e querubins. Acima e abaixo dos leões e bois havia guirlandas decorativas. Cada uma das bases tinha 4 rodas de bronze e eixos de bronze. Nos cantos das bases havia suporte para as pias de bronze. Os suportes eram decorados de cada lado com entalhes de guirlandas. Na parte superior de cada base havia um encaixe redondo para a bacia. Projetava-se 45 centímetros acima da parte superior da base como um pedestal redondo e sua altura tinha 67 centímetros e meio de um lado ao outro. Do lado de fora era enfeitada com entalhes de guirlandas. Os painéis nas bases eram quadrados e não redondos. Sob os painéis ficavam as 4 rodas ligadas aos eixos que haviam sido fundidos como parte da base. As rodas tinham 67 centímetros e meio de diâmetro e eram semelhantes às rodas de carros de guerra. Os eixos, raios, aros e cubos das rodas eram todos de bronze fundido. Em cada um dos 4 cantos da base havia alças que também eram fundidas com parte da estrutura. Em volta da parte superior de cada base havia uma borda de 22 centímetros e meio de largura. O suporte nos cantos e os painéis laterais eram fundidos com a base, como se fossem uma só peça. Entalhes de querubins, leões e palmeiras enfeitavam os painéis e o suporte dos cantos em todos os espaços disponíveis, e havia guirlandas ao redor de tudo. As 10 bases tinham todas o mesmo tamanho e foram feitas iguais, cada uma fundida no mesmo molde. Irão também fez 10 pias menores de bronze, uma para cada base móvel. Cada pia media 1,80 m de diâmetro e tinha capacidade para cerca de 840 litros de água. Ele colocou 5 bases do lado sul do templo e 5 do lado norte. O grande tanque de bronze chamado Mar foi colocado perto do canto sudeste do templo. Também fez as bacias, pás e tigelas necessárias. Assim Irão terminou tudo que o rei Salomão havia ordenado que ele fizesse para o templo do Senhor. As 2 colunas, os 2 capitéis em forma de taça no alto das colunas, os 2 conjuntos de correntes entrelaçados que enfeitavam os capitéis, as 400 romãs penduradas nas correntes dos capitéis, 2 fileiras de romãs para cada conjunto de correntes que enfeitava os capitéis no alto das colunas, as 10 bases móveis para levar água com as 10 pias, o mar e os 12 bois debaixo dele, os baldes das cinzas, as pás e as tigelas. Irão fez todos esses objetos de bronze polido para o templo do Senhor, conforme as instruções do rei Salomão. O rei ordenou que fossem fundidos em moldes de barro no vale do Jordão, entre Sucote e Zaretã. Salomão não pesou todos esses objetos porque eram muitos, o peso do bronze não pôde ser medido. Salomão também fez toda a mobília do templo do Senhor: o altar de ouro, a mesa de ouro para os pães da presença, os candelabros de ouro maciço, 5 do lado direito e 5 do lado esquerdo, em frente ao lugar santíssimo, os enfeites de flores, as lâmpadas e as tenazes todos de ouro, os baldes pequenos, os cortadores de pavio, as tigelas, as colheres e os incensários todos de ouro maciço, as dobradiças das portas de entrada para o lugar santíssimo e do salão principal do templo, revestidos com ouro. Assim o rei Salomão concluiu toda a sua obra do templo do Senhor. Então trouxe todos os presentes que seu pai Davi havia consagrado, a prata, o ouro e os diversos objetos, e os guardou na tesouraria do templo do Senhor. Para ser moedinho, aqui nós vamos ver, gente, a riqueza de detalhe, o zelo em fazer o templo ao Senhor. E nós temos que ter isso no nosso coração. Amém? Vamos orar? Papai, nós te agradecemos e nos ensina, Senhor, a ter esse zelo, esse comprometimento com o seu reino, com a sua obra. Nós te amamos, abençoe cada pessoa que está aqui comigo, segundo a sua necessidade, curando, libertando, salvando, restaurando, animando, fortalecendo conforme a sua vontade. No nome de Jesus, amém. Deus abençoe você, sua casa, que tudo estiver bem e até amanhã.